Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos hoje no segundo ponto do mesmo assunto, identificando o inimigo, que corresponde ao 10º encontro do nosso itinerário querigmático. Vamos invocar o Espírito Santo para que nós possamos assimilar com todo o coração a verdade que vai ser semeada no nosso coração. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, no vídeo passado, quando introduzimos o 10º encontro, cujo título é Identificando o Nosso Inimigo, nós meditamos sobre o versículo 20 do capítulo 5 do profeta Isaías. A mistura que nós estamos vivendo no nosso mundo. E como nós precisamos, para não perdermos de vista Jesus Cristo e seu Evangelho, não perdermos de vista a nossa missão neste mundo, fruto da nossa vocação cristã, como nós precisamos ter discernimento, como nós precisamos não inverter, não trocar valores por antivalores. Hoje eu quero que vocês me acompanhem através do evangelista São Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. Jesus vai ensinar para nós que nós não temos razão, motivo nenhum para ter medo de nada e de ninguém. O dom do Espírito Santo, do temor de Deus, não é o medo de Deus. É o respeito reverente, filial, que devemos para com Deus e para com as coisas de Deus. Quantas vezes na Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, nós lemos essa expressão: não tenhais medo. E Jesus vai acrescentar alguma coisa, já para partir desse mundo, quando ele diz: eu estarei convosco até o final da história, dos tempos. Não tenhais medo. Mas nesse capítulo 12 do evangelista Lucas, começando do versículo 4, Jesus diz assim: a vós, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. É Jesus que está falando. Que nós temos que não ter medo de nada, a não ser de uma coisa: de cairmos como vítimas nas mãos do nosso inimigo, o demônio. O demônio pode matar o nosso corpo? Com certeza. Através do pecado. A morte entrou no mundo.
E o pecado, em que consistiu o pecado? O pecado consistiu, dos nossos primeiros pais, em eles terem duvidado de tudo aquilo que Deus havia falado com eles, ensinado para eles. O dia em que vocês ultrapassarem o limite que eu lhes impus, vocês conhecerão a morte. E um dos livros da Sagrada Escritura, se não me engano, a Sabedoria, vai dizer: pelo pecado, a morte entrou no mundo. Então, sim, o inimigo, através de seres humanos, se valendo das autoridades religiosas do tempo de Jesus, das autoridades civis, conseguiu que Jesus fosse morto. Embora deste mal, Deus tenha tirado um bem maior. Por isso, na Vigília Pascal, nós cantamos aquele maravilhoso hino: Feliz culpa de Adão, que nos mereceu um tão grande Salvador. A morte, porém, com a ressurreição de Jesus, que até então tinha a última palavra, agora não tem mais. Porque nós morreremos sim no nosso corpo, mas experimentaremos, no final da história, a ressurreição da nossa carne. No final da história. Não é como estão dizendo por aí, que a gente ressuscita na hora que morre. Isso não é doutrina da igreja. Não vão nessa. Vamos celebrar missa de corpo presente por alguém que está morto, o 7º dia, missa da ressurreição. Não está correto. Então Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Mas Jesus diz: eu vou mostrar para vocês de quem é que vocês devem temer. É daquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar vocês no inferno. Jesus está falando daquele que é capaz de arrancar de nós a graça de Deus. Muito embora nós, como batizados, tenhamos impresso em nós a digital de Deus, nós somos filhos de Deus, podemos fazer uma opção de vida que não tenha nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Se nós não tivermos esta precaução, conforme Jesus nos ensinou, vigiai. É a mesma coisa que dizer: olha, se você não tranca as portas da sua casa, a sua casa fica insegura, fica violável, fica frágil. O inimigo entra pelo chaminé, se você não tiver o cuidado de fechá-la bem. Ora, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, tabernáculo do Deus Altíssimo. Somos nós. Se nós deixarmos as portas e janelas, que são o quê? Os nossos sentidos, ao Deus dará? Não a Deus dará, ao capeta dará? Se nós deixarmos tudo isso, os nossos sentidos agirem segundo as suas tendências naturais, nós vamos acabar sendo vítimas do nosso inimigo e perdendo a graça de Deus. Que significa, vamos começar a fabricar, a construir, já neste mundo, a nossa eternidade infernal no final de tudo. Que o Espírito Santo, por esta palavra de Jesus, segundo o evangelista Lucas, impregne
o nosso convencimento, a nossa mente, a nossa alma, para que nós tenhamos este medo salutar, este medo que não é inibição, mas é um modo de nós fugirmos do lobo, porque não temos como enfrentar este lobo por nossas próprias forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.